A terra guarda segredos. Embaixo da poeira do tempo, jazem relíquias de civilizações esquecidas. O trabalho do arqueólogo é trazer à luz o que foi soterrado. Mas, e se o que for desenterrado desafiar toda a nossa compreensão de história? E se a ciência moderna não tiver respostas para a tecnologia ou arte deixada por povos antigos? Prepare-se. Vamos mergulhar nas 20 descobertas arqueológicas mais misteriosas e intrigantes de todos os tempos. Achados reais, fatos documentados, mistérios que permanecem sem solução até hoje. Você está pronto para reescrever o passado? Número 20. O mecanismo de Antícitera, Grécia. Uma calculadora astronômica incrivelmente complexa, descoberta em um naufrágio. Data de 150 a 100 a.C. Seus mais de 30 engrenagens de bronze antecipam, em mais de 1000 anos, a tecnologia que a criou. Como os gregos antigos tinham este nível de precisão de usinagem? Número 19. Os Moais da Ilha de Páscoa, Chile. Centenas de estátuas gigantescas de cabeças, algumas com corpos, pesando toneladas, foram movidas por uma ilha pequena e desolada, pelos Rapa Nui. A logística dessa movimentação, sem tecnologia moderna, ainda é um enigma. Número 18. O mapa de Piri Reis, Turquia. Um mapa de 1513 desenhado pelo almirante otomano Piri Reis. Ele mapeia perfeitamente a costa da América do Sul e, o mais misterioso, partes da Antártida sem gelo. Isso sugere um conhecimento geográfico de milhares de anos atrás. Número 17. O Manuscrito Voynich, Itália. Um livro ilustrado de 240 páginas, escrito em uma linguagem e alfabeto completamente desconhecidos por qualquer filólogo ou criptógrafo. Suas ilustrações de plantas não existentes e figuras bizarras desafiam sua origem e propósito. Número 16. A Bateria de Bagdá, Iraque. Um vaso de barro com uma haste de ferro e um cilindro de cobre. Descoberta em 1938, datada da Era Parta, cerca de 150 a.C. Experimentos sugerem que ela poderia ter funcionado como uma célula galvânica, uma bateria. Para que era usada há 2000 anos. Número 15. As esferas de Klerksdorf, África do Sul. Pequenas esferas metálicas com 3 ranhuras paralelas ao redor do seu equador foram encontradas em minas de pirofilita. Algumas têm mais de 2,8 bilhões de anos. Sua simetria perfeita aponta para uma origem natural ou artificial em um passado inconcebivelmente distante. Número 14. O Exército de Terracota, China. Mais de 8.000 soldados de argila em tamanho real, criados para proteger o primeiro imperador Qin Shi Huang após a morte, cerca de 210 a.C. Cada rosto é um único. O detalhe e a escala da obra são estonteantes. Número 13. O Círculo de Göbekli Tepe, Turquia. O templo de pedra mais antigo conhecido, construído há mais de 11.500 anos, antes mesmo da invenção da agricultura ou cerâmica. É 6.000 anos mais antigo que Stonehenge. Ele força a reescritura de como a civilização começou. Número 12. As linhas de Nazca, Peru. Enormes geoglifos gravados no deserto, visíveis somente do céu, representando animais, plantas e formas geométricas. Criados pela cultura Nazca, o mistério persiste. Por que e como elas foram desenhadas com tanta precisão? Número 11. O Disco de Sabu, Egito. Um artefato de xisto incrivelmente frágil. Possui 3 lóbulos finos e curvados com um furo central. Sua forma é de um disco de volante ou hélice. Sua função
e a tecnologia para criá-lo, cerca de 3100 a.C., permanecem inexplicáveis. Número 10. A Coluna de Ferro de Delhi, Índia. Uma coluna de 7 metros de altura. Pesa mais de 6 toneladas. Datada de 400 DC, o que a torna misteriosa. Ela tem resistido à ferrugem por 1.600 anos. Sua composição de ferro forjado puro, sem ligas, desafia a metalurgia da época. Número 8. A cidade submersa Yonaguni, Japão. Uma formação rochosa submersa perto de Okinawa. Apresenta terraços, degraus e formas geométricas que parecem ter sido esculpidas. Alguns cientistas a veem como uma estrutura natural, outros como a evidência de uma civilização perdida. Número 7. O Tesouro de René-le-Château, França. Um enigma em torno da pequena vila e da Igreja de Maria Madalena. Fontes históricas e documentos codificados sugerem que o padre Berenguer Saunier descobriu um segredo ou um tesouro fabuloso no século XIX. Qual era o segredo? Número 6. Os blocos gigantes de Baalbek, Líbano. Os alicerces do Templo Romano de Júpiter contêm alguns dos maiores blocos de pedra trabalhados já vistos, incluindo o Hajar al-Bilá, Pedra da Mulher Engravidada, pesando mais de 1.000 toneladas. Como foram extraídos e transportados? Número 5. A Cidade Perdida Z, Amazônia. Baseado nas cartas do coronel Percy Fawcett, a busca por uma metrópole avançada na densa floresta amazônica. Embora Fawcett tenha desaparecido em 1925, evidências de grandes assentamentos pré-colombianos como as Terras Pretas reforçam sua teoria. Número 4. O Pássaro de Saqqara, Egito. Um artefato de madeira encontrado em 1898, datado de 200 a.C. Ele se assemelha a um modelo de avião ou gladiador. Cientistas especulam que ele pode ser um brinquedo, um catavento ou a prova de aerodinâmica avançada. Número 3. Os túmulos de Piatã, Brasil. Evidências de uma estrutura pré-histórica no Nordeste brasileiro. Rochas talhadas com entalhes de gravuras que datam de milhares de anos. A falta de contexto arqueológico e a simbologia única intrigam os pesquisadores. Número 2. As esferas de pedra da Costa Rica. Centenas de esferas de pedra perfeitamente redondas, variando de poucos centímetros a mais de 2 metros de diâmetro. Feitas pelo povo de Kis, ninguém sabe quem as fez, quando ou por quê. Número 1. O DNA anômalo. Diversas descobertas. Análises de DNA em múmias e restos mortais antigos em locais como o Peru e Egito. Ocasionalmente revelam haplogrupos ou sequências genéticas que não se encaixam nas árvores genealógicas conhecidas. Uma prova de isolamento ou migrações ainda não mapeadas. 20 mistérios, 20 desafios à nossa cronologia. Cada artefato, cada ruína, é uma página em branco em nosso livro de história. Eles nos forçam a questionar o quanto realmente sabemos sobre o passado da humanidade. Será que uma tecnologia ou civilização perdida atingiu níveis de conhecimento que a própria história se encarregou de apagar? O chão que pisamos está repleto de enigmas que a ciência ainda não consegue decifrar. O maior mistério de todos não é o que encontramos, mas o que ainda está esperando para ser descoberto. Deixe seu like, se inscreva no canal para ficar por dentro dos maiores mistérios da história.